Amém. Então, peço a você que abra a sua Bíblia em 2 lugares. Você vai usar o marcador aí, ó. Seus 2 dedos, ficar com os 2 dedos dentro dela assim, ó. No livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas. Agora você vai falar assim, ó. Vou esperar todos abrir. Primeira, não abre Crônicas não, abre Reis, tá? Crônicas é paralelo, tá bom? Segunda Reis. Agora você cutuca o seu irmão do teu lado e fala assim: agora não fala comigo que eu quero ouvir Deus falar. Tá bom? Agora é vez de Deus falar, tá bom? Segundo livro de Reis, capítulo 22. Pode abraçar. Mas não tira a atenção do outro, que senão fica difícil. Porque é meio complicado o que nós vamos falar aqui. E eu preciso de atenção, senão eu me perco todinho. Amém? Segundo o livro de Reis, capítulo 22. Amém? Ajuda, Erlaine, tudo bem aí, Erlaine? Ajuda a Erlaine aí, pessoal. Amém? E a irmã padecendo ali. Achou? Aí, Erlaine. Tá catando o cavaco e tá indo, hein? Vamos lá. Nós vamos lendo na medida em que eu for conversando com os irmãos. Hoje eu quero bater um papo. Eu não quero... É um sermão biográfico, eu quero falar de uma pessoa. Quem já ouviu falar no rei Josias? Josias, só a Lucy? Já. Ele foi um bom ou mau rei? Antes de falar de Josias, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Vivemos numa época de grande crise de integridade. Vivemos numa época em que, mesmo nas igrejas, em que era sinônimo de integridade, de santidade, nós temos visto nas igrejas, não estou falando na nossa isso não tem, mas nas igrejas acontece muito. Vivemos um momento em que as coisas já não têm mais o mesmo valor, a vida perdeu muito o seu sentido, a igreja tem perdido muita força e muito do seu vigor, do seu papel, ela tem perdido o seu papel profético na terra. Vocês estão me acompanhando? Amém. E o texto nos diz aqui no capítulo 22, do versículo 1 ao 2, ele diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Esse rei tinha 8 anos, ele só perde para Joás, que reinou com 7. 8 anos de idade ele começou a reinar em Judá, em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Só uma correção, Davi não era pai dele, tá? Era um antepassado dele, mas a Bíblia retrata os antepassados como pai, tá? Então andou no caminho de seu pai Davi, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. O que ele era? Reto. Ele não se apartava nem para a esquerda e nem para a direita. Eu quero falar sobre integridade, sobre o que é ser reto. Uma pessoa que agrada a Deus é uma pessoa que não vai nem para a direita e nem para a esquerda, mas ela se mantém num caminho reto. De todos os reis de Judá, Josias foi um dos reis que mais fez e mais agradou o coração de Deus. Até Jeremias fala desse rei.
Sofonias fala desse rei. De tanta coisa ruim que aconteceu no reino do norte, que é Israel, e no reino do sul, que era onde ele era rei. Os seus pais de verdade, um era Amon, que era o pai dele de verdade. E o vô dele era um cabra chamado Manassés. E quem já ouviu falar em Manassés? Era um bom rei ou era um mau rei? Ele é ruim? Parece que ele é bom? Você ouviu no Duque? O que anda com roupa de camelo? Ah, meu Deus. Então está explicado. Era um péssimo rei. Foi o pior rei que já existiu pela face da terra, foi Manassés. O pior rei. Ele era avô de Josias. Manassés, ele não só era ruim, como ele sacrificou o próprio filho no altar para o deus Moloque. Sacrificou. Ele colocou estátuas de Baal dentro do templo do Senhor. Ele construiu salas dentro do templo para adoração aos astros celestes. Ele construiu ídolos para a deusa Axera. Era um cara idólatra, assassino, sanguinário, e derramou tanto sangue em Jerusalém, que a Bíblia diz que era possível pisar no sangue em Jerusalém. Era um pior rei que poderia existir na face da terra, cruel e idólatra. Mas ele não teve um pai assim. Ezequias era o pai dele, um homem bom, um rei bom. Só que ele não foi um rei bom. E ele gerou Amon, e Amon também foi um rei ruim. E aí vem Josias, completamente oposto do pai e do avô. E o que eu vejo, porque Manassés teve um bom pai, um pai bom. Josias teve um pai ruim. Mas ambos não foram igual aos seus pais. Filho de crente não é crentinho. É muito interessante a gente pensar que Josias então é olhado por Deus. Quando Deus olha para ele, ele agradava ao Senhor porque ele era reto. Ele não se desviava nem para a esquerda nem para a direita. Ele era uma pessoa íntegra. E o que é integridade? Ser íntegro, a palavra íntegro vem de inteiro. Uma pessoa íntegra é uma pessoa completa. É uma pessoa que não lhe falta nada. Não no sentido de dinheiro ou de faltar em dons, não é disto. Mas não falta nada em termos de caráter. Ela é inteira. Não é torta. Não falta nada. Não há defeito no caráter dessa pessoa. Isto significa integridade. Então Deus olhou para Josias e viu que Josias imitava o seu pai, mas não esses aí, o seu antepassado Davi, que era um homem segundo o coração de... Então ele seguiu um bom exemplo, mas não foi dos seus pais. Não é sobre isso que eu vou pregar, mas é muito bom a gente entender que muitas crianças não têm um bom exemplo. E é papel da igreja, de alguma forma, ser um espelho, uma referência para crianças e adolescentes que não têm referência do que é família, o que é ser pai, o que é ser mãe, etc. Nós precisamos ser instrumentos de Deus usados para isto. Então Deus se agrada de uma pessoa reta. O mundo que nós vivemos está perdido porque as pessoas não são íntegras. Elas pendem para a esquerda ou para a direita, elas não andam num caminho reto. Por quê? Principalmente no Brasil, nós temos o chamado jeitinho brasileiro. Nós damos um jeito no próprio jeitinho. Então, se Deus olhasse hoje para a nossa nação, será que Ele encontraria alguém, um rei, um governador, um presidente, digno dele olhar e dizer, ele é reto,
eu me agrado do coração dele? Será que se ele olhar para dentro da igreja, ele vai encontrar pastores assim? Será que ele vai encontrar líderes assim? Vai encontrar os servos dele assim? De tal forma que ele olhe e veja que nós somos retos. Mas Josias, e é sobre a vida desse homem que eu quero falar, ele tinha vida reta, e Deus precisa que nós tenhamos uma vida reta, porque esse mundo não tem referência mais de integridade. Esse mundo não sabe mais o que é bom, o que é ruim. As pessoas tomam as coisas para si, fazem coisas erradas e nem sequer percebem mais que são erradas, porque estão tão mergulhados no pecado, tão embebecidos pelas coisas erradas, que eles não conseguem mais discernir o que é certo e o que é errado. Tudo é normal, tudo é relativo, isso depende do seu ponto de vista, nada é mais absoluto, não existe mais nada que é real, que nós precisamos defender. Mas Deus, Ele quer nos chamar a atenção essa noite, de que nós somos sal e luz na terra, que nós precisamos brilhar, que nós precisamos ser referência, que as pessoas precisam olhar para nós e ver integridade, ver em nós, ser humanos, pessoas retas, que não pendem nem para um lado nem para o outro, porque você até pode tentar andar de forma reta, mas a partir do momento em que sua fé é testada, que seus interesses são testados, em que a sua vontade está sendo comprometida, você pode balançar ou para a direita ou para a esquerda. Mas Josias, ele tinha vida reta. E a primeira coisa que eu vejo sobre Josias, porque ele era reto, porque ele buscava a purificação. Josias, se nós começarmos a ler logo depois desse texto aí, nós vamos ver que Josias, aos 16 anos, em Crônicas vai dizer isso, Crônicas 34, versículo 2, vai dizer assim, que ele se converteu, se não for o 2 é o 3 ou o 4, que ele se converteu ao Senhor aos 16 anos de idade. Meu irmão, ô jovem, 16 anos de idade, esse cara fez um estrago. 16 anos de idade, Josias arrebentou a boca do balão, porque ele se converteu a Deus. E ele saiu desfazendo tudo aquilo que os pais deles fizeram, derrubando as imagens de dentro do templo do Senhor, saiu atrás dos feiticeiros e foi matando os feiticeiros e foi derrubando altares idólatras que existia por toda Jerusalém e por toda Israel. E ele armou uma campanha de purificação da nação, e ele pessoalmente acompanhou isto, derrubando altares onde eram sacrificadas pessoas. Ele pegou os sacerdotes que sacrificavam para os deuses e matou e queimou eles em cima deles. Até tem uma profecia que se cumpre com o nome dele por causa disso. Josias, ele era íntegro porque ele buscava a purificação. Ninguém pode ser íntegro inteiro sem purificação, sem buscar o conserto, sem buscar arrumar a sua vida, porque a vida dele era a nação, mas a sua vida às vezes é a sua casa, é os seus relacionamentos, são as coisas que você faz. Você precisa arrumar de tal forma que ela se organize, que ela retire do seu caminho aquilo que não é bom. Josias retirou de Jerusalém tudo aquilo que ofendia a Deus. Todos os deuses, havia casa de prostituição dentro do templo que Manassés colocou, chama casa dos prostitutos. Eles faziam culto com orgias dentro do templo do Senhor. Dentro do templo tinha um estábulo para o Deus Sol, virou um estábulo, profanação total, e Josias veio limpando tudo isto. E meu irmão, nós precisamos, para ser íntegro, agir como esse rei. Precisamos agir como Josias, arrumar, limpar, retirar, apagar
anular. Porque se não for feito assim, o novo não pode vir. Aquilo que é novo não pode vir. E vai haver uma reforma religiosa espiritual a partir disto que ele começa. Com 16 anos esse camarada começa a fazer isso. Eu imagino, se você que é jovem, tem aí seus 14, 15 anos, 16, 17, se você entender de verdade o que é isso, o que você vai fazer? A Bíblia diz que no jovem está a força, no velho está a sabedoria. As cãs brancas representam sabedoria, experiência. Cãs é cabelo, tá? Não são cachorros, não. Cachorros banguelos, não. Mas, meu querido jovem, deixa Deus usar você na escola. Que é lugar pior, onde precisa de uma reforma, de um trato, é onde você está. A segunda situação que eu vejo em Josias, que lhe faz um homem íntegro. Josias, eu falei o quê? Josias, quase Jesaías, hein? Pelo amor de Deus. Josias, é que ele não se conformava com o pecado. Nas arrumanças dele aconteceu algo. Entraram no templo, porque o templo estava destruído, estava bagunçado. E ele manda recolher todo o dinheiro que os levitas pegaram para dar para os pedreiros, para dar para os marceneiros reformarem o templo. E no que estavam reformando o templo do Senhor, depois que tiraram toda a tranqueira de lá, estavam reformando. E o profeta, o sacerdote, acha um rolo e entrega na mão do escrivão e fala: eu achei um rolo, um livro aqui. E o escrivão leu. Quando ele viu o que era, ele embrulhou aquilo e voltou diante do rei e falou: rei, nós fizemos o que o senhor pediu. Os pedreiros estão lá trabalhando, os marceneiros estão trabalhando, e achamos um livro. Eu acho que o senhor precisa ler. Provavelmente era o Deuteronômio que ele achou, uma parte de Deuteronômio. E quando ele começou a ler, era a lei do Senhor que ele estava lendo. Josias, um menino, um moço. Josias, por que eu estou falando Josias? Se eu falar Josias, irmão, é dele que eu estou falando, tá bom? Tá difícil de eu desenrolar ele, né? Mas eu pensei nele a semana inteira, agora ele ficou aqui querendo me sacanear. Bom, Josias, então, Josias com 16 anos, irmãos, 16 anos. Ele já estava com um pouco mais agora. Quando o homem começa a ler a lei para ele, um rei escuta, ele é rei, ele é dono de tudo ali, ele escuta aquilo. O que um homem reto faria quando escuta a lei de Deus e percebe de onde ele veio e quem era a família dele? Qual é a atitude de um homem assim? Porque naquela lei está justamente condenando tudo o que o pai dele fez, os pais deles fizeram. Ele rasga as vestes. Rasgar as vestes significa humilhação, significa estar inconformado, estar quebrantado, estar indignado. Quando ele ouve a lei, que o escrivão começa a ler a lei para ele, uma pessoa que estava já fazendo uma grande campanha de purificação, que aquele homem começa a falar sobre feitiçaria, sobre idolatria, sobre postes ídolos, sobre os médios, sobre os feiticeiros, sobre Baal, sobre todos aqueles deuses. Ele olha tudo aquilo e fala: meu Deus, meus pais mergulharam a nossa nação em tudo isso, e agora, por mais que eu tenha feito, ele rasga as roupas de indignação. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Eu acho que nós precisamos
ficar mais indignado com o pecado. Porque às vezes nós nos tornamos muito parceiro dele. Nós andamos muito próximo, muito companheiro dele. Nós precisamos rasgar o coração, rasgar, nos humilhar, quando nós percebemos que estamos errados, pecando, estamos fazendo coisas erradas, ou quando nós estamos envolvidos numa situação dentro da família, ou no trabalho, numa situação em que nós não temos condição de lutar contra aquilo, é terrível. A igreja do Capelinha precisa rasgar o coração, rasgar as suas roupas de santidade, e se humilhar de verdade na presença de Deus, e reconhecer os seus erros, reconhecer onde errou, muitas vezes. Eu não estava aqui para ver, mas eu errei de lá de onde eu estava, vocês erraram daqui de onde vocês estavam, não é? Nós não somos livres disso. Então, ele rasgou, se humilhou, se indignou. Nós precisamos nos indignar com o erro. Nós vemos o erro e ficamos arrumando desculpa. Não, está aqui na Bíblia, porque na Bíblia diz assim, começa a usar a Bíblia e torcer a Bíblia para poder dar razão para as coisas que ele faz. Mas nós precisamos mesmo é ter vergonha quando nós pecamos, é nos arrepender, é nos entristecer. Então, para sermos retos, em primeiro lugar, nós precisamos buscar purificação. Em segundo lugar, rasgar as vestes, nos indignar com o pecado. Não podemos andar lado a lado com ele, não podemos ser parceiro dele. Ele não pode, o pecado não pode pôr uma aliança no meu dedo. Eu tenho que me divorciar. Pode se divorciar dele, porque não foi Deus que te juntou a ele. Um terceiro aspecto que eu vejo em Josias que o torna um homem reto, é que lá no versículo 13 já, tá, irmãos? Do 22. Ele, quando rasga suas vestes, ele chama todo mundo e diz, vai até a profetisa. Era uma profetisa, mulher, hein? Não era homem não. Vai até a profetisa e pergunta para ela, fala para ela consultar a Deus e perguntar, e agora? O que será de nós? O que eu tenho que fazer? Tem algum conserto? Então eles descem em Jerusalém, vão até a mulher, e lá Deus fala o seguinte, no versículo 13, 14, 15, vamos ler o 15 que ela já vai falar, ó. E ela disse-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Olha, não adiantou rasgar as vestes, não adiantou fazer purificação, Deus estava determinado em destruir. Só que presta atenção, não é uma cidade qualquer que Deus está falando que vai destruir, é a herança dele. Jerusalém é onde ele pôs o nome dele. Deus quer esquecer Jerusalém. E ele diz assim, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, quem é o rei de Judá? Josias. Porém ao rei de Judá, primeiro ele fala, diz o homem, ela trata ele como um homem como todos. Diz ao homem que eu vou destruir, ao homem que te enviou, não fala rei. Diz ao homem que te enviou que eu vou destruir. Agora fala ao rei, agora ela está dizendo ao rei, o homem que se rasgou diante de Deus. Ela diz assim, Deus diz assim por intermédio dela. Porém ao rei, 18, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste.
porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste para o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste os teus vestidos e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás juntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer a resposta ao rei. De tudo que Deus decidiu fazer, Ele estava dizendo: você não vai ver o mal que eu vou fazer, eu vou poupar você, porque você se quebrantou diante de mim, porque você não tem pacto com o pecado, porque você é reto, porque eu não vejo nada para pôr você no meio desta confusão. Você é íntegro, você é inteiro, você é honesto, você é sincero, e você se rasgou, você sentiu o pecado, você soube quem você era, você se reconhece, e é isto que eu quero. Deus não vai mudar o seu plano em relação à nação, mas Deus pode mudar o plano em relação a você. Se todo mundo disser, vai acontecer uma desgraça aqui em tal lugar, se você é uma pessoa sincera diante de Deus, Ele livra você, só você. Se precisar movimentar qualquer coisa, por você Deus fará, porque Deus não abandona o justo. Deus não abandona o justo. Abraão chega para Deus e diz: Senhor, se tiver 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir? Deus fala: não, eu não vou destruir. E se tiver 30, e se tiver 10, se tiver 5, Deus falou: não, eu não vou destruir. Por amor desses pouquinho aí, eu não vou destruir. Deus não destrói, ou se Ele destrói, Ele tira de lá quem Ele precisa tirar. Né, Fu? Deus não te preservou, cara? Porque a gente é fiel, porque o nosso coração se rasga diante de Deus. Todo mundo pode dizer, vai todo mundo levar no facão, mas um fica, aquele que Deus quer fica, cara. E quem precisa abrir a boca para te segurar, é aberta a boca. Deus faz abrir a boca de quem precisa, Deus faz quem precisa assinar. E Deus faz também fechar a boca de quem precisa ficar calado e não interromper os planos de Deus. Porque aquilo que Deus tem para fazer, homem nenhum tem poder de fazer o contrário. E se fizer, vai receber o pago. E Ele retorna, e Deus não é frustrado nos seus planos. Ele retorna ao seu plano original, quantas vezes Ele quiser. Deus faz assim, porque nós somos íntegros, nós somos retos. Busque isto, busque uma vida íntegra, uma vida reta. E a quarta e última, hoje eu vou bem rapidinho, tá bom? Para não cansar vocês. A quarta e última situação que mostra a integridade de Josias. Ele priorizava as Escrituras. Ele não só priorizava as Escrituras para a sua vida, mas ele priorizava que a nação toda tivesse a mesma compreensão. Manassés fez toda a nação pecar, não foi só ele que pecou. Manassés fez toda a nação pecar. Mas Josias fez toda a nação se consertar diante de Deus. Quando ele lê a lei, que ele tem esse impacto, ele se reúne no templo e chama todo o povo. Ele chama as crianças, chama os adultos, os profetas, os sacerdotes, o vendedor de todo mundo lá. E ele começa a ler a lei. A mesma lei que quebrantou o coração dele, a mesma lei que apontou quem ele era, a mesma lei que disse que ele estava perdido. Ele começou a ler a lei para o povo. E ele disse: nós precisamos tomar uma posição. No versículo
23 do capítulo 23. 23, 3. 23, 3. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez um concerto perante o Senhor. Concerto é uma aliança, é um pacto. Ele fez um pacto com Deus novamente, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desse concerto que estavam escritas naquele livro. Então, você vai ver tudo aquilo que eu falei que ele fez aí. Ele começa então uma reforma total em Judá. Meu irmão, uma pessoa íntegra, ela busca conhecer a vontade de Deus pela palavra de Deus. É uma pessoa que ela é tocada pelas Escrituras. O problema é que o crente, ele não se importa mais com a Bíblia. Os batistas, que eram conhecidos por serem ferrenhos na Bíblia, ninguém gostava de conversar com o batista porque eles dominavam a Bíblia. Hoje, se você perguntar quais são os 10 mandamentos, eles não sabem dizer. Não sabem. Se você perguntar o nome dos apóstolos de Jesus, ele não sabe dizer. Não sabe. Então, nós estamos vivendo um momento de grande crise, que nós estamos perdendo o amor e o respeito pela palavra de Deus. Porque, meu irmão, se há uma forma de você ser íntegro como Deus quer que você seja, e eu acredito que você também queira isso, você quer também viver assim, há só uma forma de ser íntegro aos olhos de Deus. É você seguir o que Ele pensa, a forma que Ele fala, a forma que Ele age, aquilo que Ele expôs para nós vivermos. Não há outra forma de você ser reto, ser íntegro, porque um filósofo te disse, ou porque um outro pastor fulano te disse, ou porque seu pai, sua mãe te ensinou assim, porque Manassés não deu um bom conselho para o filho. Manassés não foi um bom exemplo para ele. Ele teve que se espelhar em alguém muito mais antigo, em Davi, para poder ser quem ele era. Nós nos espelhamos em Cristo. Mas como que eu vou conhecer Cristo? E como que eu vou viver como Ele viveu? Se eu não conheço as Escrituras, eu não leio. Eu não gosto de ler. Eu não gosto de orar. Eu não gosto de meditar. Eu não gosto de estudar. Eu não quero compreender. Eu acho difícil, eu acho chato. Meu irmão, acorda, meu irmão. Acorda. Como é que você vai ser íntegro se você não sabe nem o que você tem que fazer? O manual de instrução está aqui, mas precisamos ler. Você compra um aparelho para sua casa, você precisa abrir o manual. Algumas coisas hoje em dia a gente já deduz mais ou menos como que é, né? Como que liga. Mas geralmente, quando eu trabalhava com informática, eu falo com toda a certeza. Na época que eu trabalhava com informática, o que a gente mais via era a ligação, primeira ligação errada, dos caras que achavam que iam ligar alguma coisa e não ligava certo. Ou que queria arrumar o computador, não sabia arrumar direito, invertia cabo e etc, a coisa detonava. Por quê? Porque era só pegar o manual da peça, ou de qualquer coisa que você estava pondo, e ver a polaridade, e ver que aquele encaixe não é dali, que você não deve pôr ao contrário, que você estoura tudo os pinos, etc. Tanta coisa errada pode acontecer, porque você não leu o manual. Mas, meu querido, tanta coisa errada pode dar na sua vida se você não ler a palavra de Deus. Tanta coisa errada você pode fazer com você mesmo e com o próximo, porque você não lê a palavra de Deus. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia a Bíblia, porque não há outra forma de você ser encontrado reto, justo, íntegro diante de Deus, se você não sabe o que Ele entende por justiça, por integridade. Porque alguém pode dizer para você assim: se alguém, justiça, vou dar um exemplo de justiça que o mundo dá. Se alguém lhe dar na face, você tem que dar outra, você não pode apanhar. Minha mãe me ensinou assim. Você não apanha, em outras palavras, é isso que ela estava dizendo.
Não é que minha mãe usou o texto bíblico para falar isso, não. Em outras palavras, você está ensinando isso para o seu filho. Ó, você não apanha, hein? É para você bater, hein? Se você apanhar, se defenda, bata, hein? Não é para deixar, não. Eu entendo a preocupação do pai e da mãe quando fala isso. Eu entendo. Mas você está dando um recado. E um recado que pode ter consequência para o seu filho. Sabe que ele vai se tornar um adulto intolerante. Daquele que ouve e não sabe ficar quieto, não sabe ouvir calado, não sabe digerir o que ouve antes de falar. Ele vai revidar, ele vai sempre se defender, ele está sempre armado para se defender. Sem querer, estamos criando pessoas que não têm um pingo de maturidade para um diálogo, para compreender, para se dobrar, para se humilhar. Mas Josias se humilhava, ele se rasgava. E um homem reto, ele se rasga. Esse é o exemplo que o mundo dá. Mas se você ler a Bíblia, Jesus vai dizer: se alguém lhe bater a face, ofereça a outra. Se o teu inimigo te pedir uma coisa aqui, ó, dá logo tudo que você tem. Jesus está ensinando diferente. Mas como você vai saber se você não ler? Como você vai saber o que você tem que fazer se você não ler? Precisa ler. Amém? Deus precisa de pessoas íntegras. Falamos que Deus precisa de Noé ontem, não foi? Deus precisa de Noés, Elias, Jesaías. Hã? Deus precisa de gente íntegra, irmão. Tanta coisa errada acontecendo, tanto mau exemplo que existe aqui fora. E você pode ser referência para alguma criança que não tem referência nos pais. Você pode ser um Davi para elas. Porque muitos de nós às vezes somos Manassés. Marcamos as pessoas brutalmente, de uma forma irrecuperável. Você tem que ser um Davi. Você quer ter Josias crescendo por aqui. Nós precisamos marcar profundamente como Davi, um exemplo bom. Deus quer mudar a nação, mas Ele precisa de gente íntegra. Deus quer crente na polícia, quer sim, porque até um tempo atrás diziam que crente não podia entrar na polícia, crente não podia ser político, crente não podia isso, não podia aquilo, porque são cargos em que há corrupção. Mas espera um pouquinho, se você tem uma pessoa íntegra lá dentro, não há corrupção. Ou ele é corrompido, ou você é corrompido, ou você estabelece um lugar de integridade como Josias fez, sai limpando a bagunça. Então nós precisamos de pessoas na medicina, no hospital, o advogado, o juiz, o presidente, o prefeito. Precisamos de pessoas tementes a Deus, mas que sejam íntegras, porque crente lá tem um monte, mas tudo sem vergonha, me desculpa falar, não vale, se juntar tudo, não dá um cocô de cachorro. Desculpa, mas é verdade. O que nós precisamos é de gente íntegra. Um só. Não precisamos de um monte. Nós precisamos de um. Faça a diferença, meu irmão, onde você está. Seja íntegro. Faça a limpeza. Não ande com o pecado. Busque a palavra de Deus, que Deus te mostra um caminho certo, um caminho coerente, um caminho excelente. E você vai ser referência. Não é só para criança. Pessoas que não conhecem a Deus vão querer seguir a Deus pelo seu comportamento, pela sua integridade. As pessoas vão confiar em você porque você é íntegro. Você confiaria numa pessoa que não é íntegra para contar um segredo seu, para desabafar, para guardar uma coisa preciosa? Eu não confiaria, jamais. Mas você tem que ser diferente. Você tem que ser alguém de confiança, você tem que ser alguém que inspira verdade, você tem que ser alguém que a pessoa olha você e fala: meu, eu confio isso em você. Só para terminar,
Eu vou dar um exemplo ruim, mas eu vou dar para vocês. Quando eu era moleque, eu bebia muito com a molecada. Mas eu me lembro, uma vez, que nós saímos uns 15, 20 meninos. E um estava tão bêbado, mas ele conhecia alguém íntegro dentro daquele negócio ali. Ele olhou para mim, puxou a carteira dele, porque ele sabia que ele não podia mais responder por ele, né? Ele olhou para mim e pôs a carteira dele em mim. Aquele bafo, né? Ele falou assim: cara, eu confio em você, só em você, guarda isso. Porque ele sabia que dar mais 5 minutos ele não estaria mais ali, ele já ia despencar, ele estava passando mal, né? E eu guardei a carteira dele. Por quê? O pessoal sacaneava mesmo, pegava dinheiro, aprontava, né? Então sacaneava mesmo. Então, você, mesmo bêbado, ele sabia para quem procurar. Alguém que ele confiava. Eu era amigo dele. Nós era torto, mas eu era amigo dele. Por isso que eu falei, era um mau exemplo, mas eu ia dar. Mas nós era torto, mas ele confiava em mim. E eu não traía a confiança dele. Porque ele confiava em mim. Parecia que ele estava falando: isso aqui é minha vida, segura meu coração. Parecia isso que ele estava falando, né? Amém, irmãos? Você entendeu o que Deus falou para você? Não foi para o teu irmão, não, hein? Que nem a Sandra fala, crente pá que fica jogando. Não, foi para você. Você entendeu o que Deus falou contigo? Eu vou só falar aqui, as 4 coisas que eu disse, guarda para você. Até eu vou decorar aqui, que eu não decorei, olha lá. Você quer anotar? Você estava anotando? Busque a purificação. Limpe as coisas que te atrapalham a ser uma pessoa íntegra. Afaste das coisas ruins. Tire as imundícias de perto de você. Não se conforme com o pecado. Não ande do lado dele. A terceira. Oi? Busque entender os seus erros. E a quarta, ame as Escrituras. Amém? Busque as Escrituras. Vamos ficar de pé. Como que nós vamos fazer, Rosana? A gente